Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Lário Rocha, com o tema O Homem de Bem, Rádio e TV Fraternal, equilíbrio e paz para você. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus, mais uma vez, fortaleça o nosso encontro. Louvado seja o nosso Pai Criador e louvada seja também esta religião de amor, que é a nossa doutrina espírita, que tem ajudado tantas criaturas a reencontrar o caminho do Evangelho que traz vida em abundância. Nós queremos cumprimentar a todos com muita efusão e dizer que o nosso prazer se renova neste novo encontro que se inicia, graças à misericórdia divina que proporciona que amigos espirituais aqui estejam nos ajudando, orientando as nossas palavras para que elas possam atingir o endereço exato de cada coração que está fazendo a caridade de nos ouvir. E nesta noite nós vamos estudar alguns apontamentos que Kardec colocou em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item intitulado O Homem de Bem. Evidentemente, meus irmãos, que nós não estamos aqui para descrever todas as características do homem de bem. Mas nós podemos perceber que Kardec faz uma análise muito criteriosa e, aliás, uma análise muito bem feita, mostrando um elenco de qualidades que definem uma criatura de bem. E um homem de bem, meus irmãos, realmente é aquele homem integrado na valorização da vida. É o homem que respeita, o homem que aprende, o homem que luta, o homem que sorri, o homem que chora, o homem que retira de toda esta gama de experiências terrenas o aprendizado para o seu caminho evolutivo. Nós estamos no mês de agosto, meus irmãos, um mês muito importante para nós espíritas, porque neste mês nós nos lembramos de um homem de bem por excelência que continua fazendo o bem no plano espiritual, o doutor Bezerra de Menezes, cujo nascimento se deu em 29 de agosto de 1831, na província de Riacho do Sangue, em solo cearense. É bom que se diga, meus irmãos, doutor Bezerra é um bom nordestino, um cearense legítimo, porque muitos de nós nos equivocamos, afirmando que Bezerra seria paulistano, que Bezerra seria carioca, mas, na verdade, Bezerra de Menezes é um bom cearense, nascido na província do Riacho do Sangue, que é a atual cidade, o atual município de Solonópole, em território cearense do Bom Ceará. É bem verdade que depois, quando jovem, Bezerra de Menezes foi ao Rio de Janeiro e ali fez brilhantemente o seu curso de medicina, tornando-se um médico bastante conhecido, um médico altamente humanitário e caridoso, e inclusive foi no exercício da medicina que ele, como bom católico que era, na sua educação sólida recebida de seus pais, ele acabou se convertendo
a doutrina dos Espíritos ao receber um volume de O Livro dos Espíritos das mãos do doutor Joaquim Carlos Travassos, que seria para ele um grande colega e também um grande mestre, porque foi por influência do doutor Joaquim Carlos Travassos que doutor Bezerra se tornou o grande médico homeopata que foi. E também nós vamos enfocar algumas características do livro Céu e o Inferno, que veio a lume em 1º de agosto de 1865, o 4º livro da codificação de Kardec. Então nós podemos perceber a importância que se reveste o mês de agosto para nós espíritas, porque Bezerra de Menezes é o Kardec brasileiro. E se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, fazendo esse estudo nessa rádio maravilhosa, nós devemos ao doutor Bezerra de Menezes, que não mediu esforços para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e também, por que não dizer, no mundo, porque os seus livros foram vertidos para vários idiomas e são estudados pelos nossos confrades das mais variadas nações. Kardec começa falando do homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua abrangência, em toda a sua extensão. O homem de bem é aquele que está sinceramente interessado em auxiliar o seu próximo, lembrando da grande divisa do Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é o homem de bem, meus irmãos? O homem de bem é um cidadão cósmico, é o cidadão do mundo, é o cidadão voltado para o bem-estar do seu semelhante. Aquele cidadão atencioso, consciencioso, que se interroga, que se pergunta constantemente ao final de cada dia: como foi o seu dia? Se no dia que passou ele conseguiu fazer todo o bem que ele podia fazer, se ele por algum lapso cometeu um mal, se ele foi invigilante, descaridoso, descuidado, deixando passar alguma ocasião de praticar o bem, algum momento de ser útil, se alguém tem algum motivo de mágoa, de queixa, de reprimenda em relação a ele, enfim, ele se pergunta, ele se interroga diariamente se ele está conseguindo fazer para o próximo tudo aquilo que ele gostaria que a ele se fizessem. E é claro, meus irmãos, esta forma de se comportar, essa divisa que o homem de bem adota na análise que Kardec faz, é uma divisa muito amadurecida. É um comportamento extremamente inteligente, porque não é um comportamento hipócrita, não é um comportamento fingido, não é um comportamento de fachada e muito menos uma santidade de superfície. Porque o homem de bem sabe que ele não está na terra para ser santo. Ele não está na terra para atingir e muito menos para exigir dos outros uma evolução espiritual que nem ele tem ainda. Ele sabe que a terra é um lugar de aprendizado. A terra é um lugar de sofrimento, de dor. E o sofrimento e a dor, meus irmãos, como o próprio Kardec coloca numa outra mensagem, no mesmo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Dever, o aguilhão
é o estímulo. A dor é um estímulo. O sofrimento é um estímulo quando transformado em aprendizado. Porque a dor emocional é inevitável. Todos nós passamos por ela. Mas o sofrimento é opcional. E quando o sofrimento bate à nossa porta, meus irmãos, nós temos duas opções. Cultivar o sofrimento numa atitude de autocomiseração, como se nós fôssemos coitadinhos, miseráveis e desgraçados, ou então transformar o sofrimento em alavanca propulsora, colocando mente e coração para funcionar, acionando o viés da inteligência para encontrar alternativas de transformar a dor em lição. E se nós procurarmos, meus irmãos, na doutrina dos Espíritos, as diretrizes para o nosso comportamento, certamente nós vamos achar. Porque quem procura, acha. E é claro, meus irmãos, que nós estamos no mês de agosto, que é o mês dos pais, e por que não dizer também o mês da família. E aqui algumas considerações em relação à família. Jesus diz no Evangelho: não separeis o que Deus ajuntou. É verdade que Moisés permitiu ao homem dar carta de desquite e de divórcio à sua mulher. Mas no princípio não era assim. E foi pela dureza do coração que Moisés vos permitiu despedir as vossas mulheres. Mas no princípio não era desta forma. O que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos? Aquilo que tem uma base espiritual, as relações que são construídas com base na afinidade, através do amor, dentro dos valores éticos e morais, ninguém separa. Nem Deus, nem a desencarnação separa. Agora, quando as uniões não são baseadas em vínculos espirituais, atendendo apenas e tão somente a interesses materiais, elas estão por si mesmas separadas e fadadas ao rompimento mais cedo ou mais tarde. É bem verdade que isso daria aso a um outro tema, a uma outra palestra, que futuramente, se os companheiros quiserem, nós poderemos vir aqui desenvolver. Mas por que nós estamos entrando neste viés da família? Para ressaltar a presença do pai dentro de uma família. A figura paterna é importantíssima no lar. Porque se a mãe é o coração, o pai é o cérebro. Se a mãe é o amor, o pai é a caridade. Se a mãe é o carinho, o pai é a disciplina. E da mesma forma que a mãe está dentro do lar, exercendo a tarefa da maternidade, que nós dizemos tão sublime, que de fato é mesmo uma tarefa importantíssima, a tarefa paterna não fica atrás. A paternidade consciente não fica atrás. Porque através da paternidade consciente, os pais estão convocados a colocar a disciplina, a ordem e o respeito dentro de uma casa, com toda a autoridade que Deus lhes deu. Daí, meus irmãos, a importância da família. Por mais que hoje haja muitas colocações de profissionais respeitáveis incentivando a desagregação dos valores familiares e colocando a instituição da família em segundo plano, a doutrina espírita é muito taxativa e muito verdadeira. A família é fundamental na evolução espiritual das criaturas. Nos grupos familiares reencarnam espíritos
para fortalecer laços afetivos do passado. Reencarnam espíritos que se amam para solidificar esse amor, para sublimar esse amor. Mas também reencarnam espíritos antipáticos entre si, que guardam animosidades não resolvidas no passado e que agora vêm à tona para que essas animosidades possam ser solucionadas em bases de amor e de perdão, em bases de amizade, transformando inimizades do passado em afetos do presente, para a garantia de um futuro dinâmico, de um futuro promissor. A família é uma instituição benemérita, um educandário da mais alta importância, uma oficina formadora de homens de bem e mulheres de bem também. Então, se a figura da mãe é cantada em verso e prosa dentro da casa espírita, a figura do pai não fica por menos, não fica atrás. A importância do pai dentro de uma família é incontestável e inquestionável. E o pai deve se inspirar no exemplo de São José, o pai de Jesus. Da mesma forma que as mães se voltam tanto para Nossa Senhora, que é a mãe das mães, Nossa Senhora é a mais importante de todas as mulheres. Com todo respeito às minhas irmãs que estão me assistindo neste momento, alô mulheres, sabemos que vocês são espíritos muito mais inteligentes do que nós, muito mais evoluídos e sensíveis do que nós. As mulheres conquistaram um espaço muito importante na sociedade. Mostraram sua inteligência, sua fibra, seu valor, seu charme, seu encanto feminino. E a feminilidade da mulher é algo que encanta a nós encarnados em corpo masculino. Entretanto, minhas queridas, para ser a mãe de Jesus, nenhuma de vocês estaria à altura de semelhante tarefa, porque isso foi designado para Nossa Senhora, para Maria de Nazaré, a escolhida do Pai para ser a mãe do Verbo Redentor. E da mesma forma para os homens tão inteligentes que nos ouvem, homens que inclusive são muito sensíveis. Hoje nós temos muitos homens na nossa sociedade com um alto cabedal espiritual, com uma sensibilidade muito profunda, e isso não significa nenhuma patologia, muito pelo contrário, mas significa um amadurecimento. Mas os homens também devem se mirar em São José, o modelo da paternidade, o pai de Jesus, modelo de homem íntegro, idôneo, honesto, participativo, parceiro, irmão. E nós vemos na literatura, meus irmãos, nos estudos, na literatura religiosa não espírita, inclusive, a parceria de São José com Nossa Senhora, a hombridade de São José, a capacidade resiliente de São José, a capacidade resignada de São José de superar momentos tão difíceis, acompanhando Nossa Senhora na paternidade e na maternidade consciente de Jesus. Os evangelhos falam muito pouca coisa a respeito de São José. Nós sempre brincamos quando expomos esse tema. A gente fala que São José, no evangelho, é aquele homem que entrou mudo e saiu calado. Mas o evangelista Lucas, ele diz, São José, o homem justo. E quando ele fala o homem justo, ele está se referindo ao homem de bem, ao homem que confia em Deus, ao homem que se liga a Deus, que se liga à sua misericórdia, à sua sabedoria, à sua previdência e que sabe
que nada acontece sem a vontade sábia e soberana do Criador. E São José, meus irmãos, parceiro que foi de Nossa Senhora, travava longos diálogos com Nossa Senhora durante a gravidez de Jesus. Ele tecia planos de paternidade, colocava a mão no ventre de Nossa Senhora e fazia preces profundas, consagrando a vida daquela criança, a vida daquele Jesus que estava no ventre sacratíssimo de Nossa Senhora, a Deus. E numa das leituras que nós fizemos, meus irmãos, uma leitura de um livro não espírita, mas que nós estamos utilizando aqui, nós vamos perceber num momento assim muito romântico, muito lírico, São José colocou a mão no ventre de Nossa Senhora e orou o Salmo 19. E este salmo tão lindo, meus irmãos, onde o rei Davi, inspirado pelo plano espiritual, ele diz: ó meu Deus, ó Rei de Israel, sustenta-nos, dá vitória ao seu ungido e sustenta o seu ungido na sua caminhada. Ó meu Pai, que todos os nossos desejos se realizem, que do alto da montanha de Sião ele nos sustente, que do alto do seu santuário ele nos socorra, que todos os nossos desejos se realizem, que o Senhor conceda tudo o que o nosso coração anela. Porque muitos homens colocam a sua confiança nos bens, nos carros, nas coisas. Nós, porém, temos a nossa confiança no nome santo do Deus de Jacó. Muitos homens são derrotados e caem vencidos, porque colocam a sua confiança nos bens da matéria. E nós permanecemos firmes, nós permanecemos em pé, porque a nossa confiança está em Deus. Ele dá a vitória ao seu ungido, e ele nos ouve quando nós o invocamos. Quem é o ungido de Deus, meus irmãos, senão Jesus de Nazaré? Quem é o Deus de Jacó? É o Deus de todos nós. Jacó é um patriarca do povo hebreu, uma figura representativa da humanidade do tempo de Moisés, tanto quanto hoje Jesus é a figura representativa da Jerusalém, da nova Jerusalém do Apocalipse. Então José, em atitude de oração, meus irmãos, ele se empenha, ele se entrega a Deus, ele tem a fé no futuro, ele sabe, meus irmãos, que tudo aquilo que para nós no momento não tem explicação, está sendo regido por leis maiores, por leis superiores, por leis de equilíbrio, leis de sabedoria, leis de bom ânimo, que regem o destino da terra. E que, portanto, meus irmãos, dentro dessas leis, o que vale a pena é a prática do bem, meus irmãos. É por isso que São José se inspira muito nas leituras, nas preces, nos salmos, nos provérbios, em tudo aquilo que a Sagrada Escritura traz de bom para nós. E o Espiritismo devassa, desbrava a Sagrada Escritura, trazendo para nós todo o brilho do Primeiro Testamento, impropriamente chamado de Antigo Testamento. As pessoas pensam Antigo Testamento, e isso daí é coisa do passado, nem vale a pena perder tempo com isso. Não, meus irmãos, quem faz a escola de aprendizes do Evangelho sabe que o Primeiro Testamento, estudado à luz do Espiritismo, é um oceano de luzes. Porque a gente vê Moisés, dono de uma mediunidade extraordinária, um homem de bem por excelência,
conduzindo todo aquele povo indisciplinado durante 40 anos no deserto, orientado pelo plano espiritual. Um médium de efeitos físicos maravilhoso. A própria tenda de Moisés era um verdadeiro centro espírita, era uma tenda mediúnica, onde o plano espiritual se manifestava e dava a orientação para os anciãos, que eram os médiuns da época, juntamente com os grandes profetas, Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Baruque, Miqueias, um grande homem de bem, um homem do campo, um homem agricultor, que todos os dias cuidava de sua lavoura, oferecendo o trigo do campo ao Pai Criador e agradecendo por tudo que Deus mandava, pelo sol, pela chuva, pelo ar, pelas plantas, pelo verde, pelos animais, porque é Deus, meus irmãos, o autor da vida. É Ele que fez tudo e todos, é Ele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que existe. Ser um homem de bem, meus irmãos, é ter Deus no coração. É perceber que a vida está sempre presente. É abrir o coração, meus irmãos, para acolher os companheiros de caminhada, estando receptivo à ideia libertadora do perdão, meus irmãos. E o homem de bem é um homem perdoador, como o Dr. Bezerra foi. Dr. Bezerra sempre ensinava o perdão para os seus pacientes. Dr. Bezerra passou por poucas e boas, meus irmãos. Na direção da Federação Espírita Brasileira, não foi bolinho, como se diz na gíria, que eu detesto. Não foi fácil o que Dr. Bezerra enfrentou na Federação Espírita Brasileira, porque havia muito intelectualismo, havia muito cientificismo, com completa exclusão da feição religiosa do Espiritismo. E Dr. Bezerra sabia, como grande médico que era e é, que a feição religiosa do Espiritismo não pode ser desprezada de forma alguma, porque religião vem de religare, e religare é conectar-se a Deus, religar-se ao Criador, sentir a presença de Deus nas orientações que vêm do plano espiritual. O homem, quando ele faz uma prece, meus irmãos, ele invoca a Deus. Ele faz um pedido para Deus. Como disse Davi no Salmo 19. O Senhor nos ouve quando nós o invocamos. A prece é uma invocação. E a resposta que Deus manda é a bênção. A bênção é o contrário da prece. A prece é aquilo que sobe de nós na direção de Deus. E a bênção é aquilo que vem do plano espiritual, aquilo que desce ao nosso encontro. E a bênção de Deus nunca faltou, meus irmãos. E o homem de bem sabe que a bênção de Deus está sempre presente. O homem de bem é, acima de tudo, uma criatura resiliente. Uma criatura que sabe lidar com as diferenças. Ser resiliente é suportar as dificuldades da vida sem perder o ânimo. É perceber as pressões do mundo sem perder o dinamismo, sem perder o equilíbrio, sem se deixar perturbar, sem alterar as suas emoções. E o homem de bem sabe que todos nós perante Deus somos iguais e que ninguém deve ser desprezado, ninguém deve ser colocado em segundo plano por ter uma religião diferente da nossa. Porque o homem de bem aprende com Jesus a não fazer acepção de pessoas. O homem de bem considera todos como seus irmãos, independentemente de raça, independentemente de credo,
independentemente de nacionalidade, de religião, de cor, ou seja lá o que for. O homem de bem vê a todos como seus irmãos. E se nas suas relações do dia a dia, o homem de bem encontra algumas pessoas que estão sob a sua dependência, que estão sob a sua subordinação, ele procura tratar os seus irmãos com bondade e com benevolência. Olha que palavra interessante. Benevolência. E o que é benevolência? O que é ser benevolente? Ser benevolente é ter o coração aberto para o outro. Ser benevolente é exercitar a empatia, é procurar descobrir o que o outro está sentindo, colocar-se no lugar do outro, ajudar o outro, levantar o ânimo do outro sem humilhá-lo. O homem de bem que tem subordinados sob as suas ordens, ele faz isso. Ele procura levantar o astral do seu subordinado, tratá-lo bem, tratá-lo com bom ânimo, tratá-lo com cortesia, para fazer com que o seu subordinado sinta-se à vontade na sua presença. E não esmagar o subordinado com o peso de uma autoridade orgulhosa, de uma autoridade prepotente, arrogante, que muitas vezes torna a posição do inferior, do subordinado, mais penosa ainda, mais difícil ainda. O homem de bem, antes de tudo, é uma criatura indulgente. Olha que beleza, Kardec fala da indulgência. E a indulgência, meus irmãos, é esta capacidade que a criaturinha vai adquirindo ao longo da vida de não exaltar o defeito do outro, de enfatizar o lado bom das pessoas, de procurar valorizar as marcas positivas das criaturas humanas, sem colocar o defeito em evidência. E se a necessidade obriga o homem de bem a fazer isso, ele sempre vai procurar uma maneira de fazer com que o bem prevaleça, ressaltando as vantagens da outra criatura e não os seus pontos negativos. Porque cada um de nós sabe exatamente aonde aperta o calo no sapato. Não há necessidade nenhuma de outra criatura ficar apontando o dedo para nós. O homem de bem sabe que ele também tem necessidade de indulgência. Por isso ele é indulgente para com o seu companheiro, para com o seu semelhante. E todas essas qualidades, meus irmãos, fazem parte da figura paterna, da presença do pai dentro da família. São José, o pai de Jesus, é rico dessas qualidades. Muitas coisas que a gente sabe de São José não estão no Evangelho. Provavelmente, diz a literatura espírita, provavelmente São José deva ter desencarnado cedo. Provavelmente São José deva ter partido prematuramente da vida terrena. Os evangelhos não fazem menção a ele. Mas na literatura religiosa, na literatura tradicional, principalmente a literatura católica, nós encontramos muitas referências belíssimas a São José e que nós podemos utilizar dentro dos nossos apontamentos espíritas, porque são qualidades que mostram um homem de bem muito perto. E o Espiritismo, meus irmãos, é uma religião formadora de homens de bem. E ser homem de bem é ser um homem honesto, é ser um homem idôneo, é ser um homem íntegro, é ser uma mulher valente, uma mulher inteligente, uma mulher decidida, porque tudo que Kardec coloca para o homem de bem vale para a mulher de bem também.
Até porque, meus irmãos, marido e mulher são companheiros de viagem. Marido e mulher não são mais senhor e escrava. A condição de senhor e escrava entre marido e mulher ainda acontece em alguns rincões do mundo, em algumas sociedades ainda pouco moralizadas, onde o desenvolvimento ainda não chegou. Mas o cristianismo é muito claro. A emancipação feminina começou com Jesus. Jesus é o primeiro feminista e Kardec é o segundo. Quando Jesus levantou a mulher pega em adultério na praça pública, a mulher que foi levada à praça pública porque havia sido pega em adultério foi levada para ser apedrejada. E, aliás, uma característica muito interessante, o adultério era punido apenas na figura feminina. O homem que adulterava não recebia punição, apenas a mulher. Quando Jesus disse perante aquele grupo de homens experientes, inclusive, que levaram a mulher apedrejada a mulher adúltera para ser apedrejada, ele disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ali começava o feminismo. O feminismo que valoriza a mulher. Não esse feminismo partidário, onde muitas vezes a mulher assume uma postura de competidora em relação ao homem, querendo se igualar ao homem naquilo que o homem mais errou, naquilo que o homem tem de mais feio, de mais negativo. O feminismo verdadeiro, meus irmãos, é o feminismo que começou com Jesus e que continuou com Kardec. O feminismo da mulher inteligente, o feminismo da mulher decidida, o feminismo da mulher participativa. E marido e mulher estão aí hoje como companheiros de viagem, solidificando o núcleo familiar. A primeira forma de sociabilização das criaturas humanas. Na questão número 110 do livro O Consolador, companheiros do grupo espírita Luiz Gonzaga perguntaram a Emmanuel o seguinte: qual é a melhor escola para a educação dos espíritos reencarnados na face da Terra? E Emmanuel respondeu sem pestanejar: a melhor escola para a educação das almas reencarnadas na Terra ainda é o lar. Porque assim como os estabelecimentos escolares do mundo instruem a criatura, só o lar é que é capaz de formar o homem. O lar, portanto, é uma oficina modeladora de homens e de mulheres de bem. O lar é uma oficina de cristianização de almas, formando homens e formando mulheres para a grande batalha da cristianização do mundo. E Emmanuel é enfático. Na tarefa de cristianização do mundo, este é o grande papel do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura humana para que homem e mulher caminhem de forma igualitária e idônea, transformando os lares em luzes para a evolução humana. E neste momento, meus irmãos, quando nós já estamos aqui falando já há um bom tempo, nós queríamos nos lembrar de uma prece que foi feita por um filho muito agradecido ao seu pai. Essa prece está no Momento Espírita. É um site que nós utilizamos, www.momento.com.br. É um site da Federação Espírita do Paraná, onde nós encontramos muito material para exposição. E este jovem diz assim: meu querido pai, graças ao Senhor eu não sou mais criança. Hoje eu sou um jovem, quase atingindo a idade adulta.
E sabe, Pai, eu queria hoje falar para o Senhor, neste dia tão especial, tudo o que vai no meu coração, de toda a admiração que eu tenho pelo Senhor. É verdade, meu velho, que nós tivemos algumas discussões, algumas divergências nesses últimos dias. Mas eu queria muito que o Senhor soubesse que o Senhor continua sendo e será sempre o meu herói, o meu exemplo, o meu modelo. Sabe, Pai, hoje eu olho para as mãos do Senhor, aquelas mãos outrora fortes, com algumas manchas que o tempo desenhou. E eu tenho tanta gratidão por essas mãos tão importantes para mim, porque foram as primeiras mãos que acariciaram as minhas mãos inseguras, ainda na infância. Hoje, Pai, eu percebo os vossos passos. Os passos do Senhor hoje são passos lentos, mas são passos firmes e decididos. E foram exatamente esses mesmos passos que guiaram os meus primeiros passos na minha infância, Pai. Sabe, Pai, quando o Senhor hoje me pede para ler uma palavra que a sua vista já não consegue decifrar com tanta nitidez, eu leio essa palavra para o Senhor com muito interesse, com muito carinho, porque eu não esqueço das inúmeras vezes com que o Senhor repetia sempre a mesma palavra, com uma paciência interminável, para que eu pudesse aprender a falar. Eu sei, velho, eu sei que o Senhor tem dificuldade com toda essa tecnologia de hoje, que o Senhor não está tão atualizado com esse negócio de celular, de computador, de internet. Mas eu também sei muito bem o quanto o Senhor esqueceu de mim mesmo para que eu pudesse estudar e ser o jovem de bem que eu sou hoje. Eu sei, papai, que o Senhor tem a sua saúde comprometida hoje, que o Senhor tem vários problemas de ordem orgânica, mas muita da sua deficiência da saúde de hoje foi por causa da minha saúde, dos esforços contínuos que o Senhor desempenhou para que eu pudesse ter saúde. Ah, papai, na sua figura hoje envelhecida, no seu rosto coberto de rugas, o Senhor hoje tem um ar de tanta sabedoria que alguns anos atrás o Senhor não apresentava. E eu sei, papai, que dentro desse peito arquejante ainda pulsa o mesmo coração amoroso de outrora. Ah, papai, o tempo passou, não é mesmo? Os anos correram tão depressa. O tempo passou tão rápido, papai, a gente nem percebeu. Mas o vosso coração continua pulsando no mesmo compasso. No compasso do amor de Jesus. No compasso da misericórdia divina. Por isso, muito obrigado, meu velho. Obrigado por tudo, meu Pai, por tudo que o Senhor representa para mim. Obrigado pelo carinho que o Senhor me devota, papai. Obrigado pelos meus defeitos que o Senhor nem nota. Papai, obrigado pelo silêncio que diz quase tudo. E muito obrigado pelo vosso olhar tão percussiente e amoroso que muitas vezes me reprova mudo quando eu faço alguma coisa errada. Papai, muito obrigado pela paz que nós transmitimos um ao outro e pelo pão de amor que nós repartimos.
Obrigado pela tua fé que me sustenta. Obrigado pelo teu amor que me acalenta. Obrigado pelo teu carinho, pela tua vida, papai, que muito representa para mim. E pelas suas lições de ordem e disciplina, papai. Louvado seja o Senhor. Porque se não fossem as vossas reprimendas e as vossas repreensões sábias e justas, eu não seria o jovem que eu sou hoje. E pelo carinho, papai, que o Senhor devota à minha mãe, aleluias e venturas o Senhor receba, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor continue sendo a presença divina na minha vida. Se um dia, papai, eu puder ser 10% do homem de bem que o Senhor é, eu estarei profundamente agradecido. E assim, meus irmãos, Kardec termina a mensagem dizendo: essas não são, na íntegra, todas as qualidades que constituem um homem de bem. Mas quem quer que se esforce por conquistá-las, quem quer que se esforce por ter fé em Deus, por ter amor no coração, por ser perdoador, por ser indulgente, compreensivo, pacificador, resiliente e fraterno, com toda certeza estará no caminho para adquirir todas as qualidades que constituem o homem de bem. Demore o que demorar, custe o que custar. Doutor Bezerra de Menezes, meus irmãos, o homem de bem por excelência, que praticou a caridade na sua mais legítima feição. Um médico que socorreu a todos os seus pacientes, medicando corpo e alma. Quando um paciente se consultava com o Dr. Bezerra de Menezes, meus irmãos, ele saía do consultório aliviado, tanto física como moralmente. Quando o paciente chegava no consultório com aquele problema do tamanho de um elefante, ao receber o diagnóstico e a orientação do Dr. Bezerra, ele saía com o problema tão pequenininho, do tamanho de um mosquitinho, de tão diminuto que se tornava o problema. Dr. Bezerra é o Kardec brasileiro e continua sendo o Kardec brasileiro. Quando o Dr. Bezerra se converteu ao Espiritismo ao receber o Livro dos Espíritos das mãos do Dr. Joaquim Carlos Travassos, ele disse: tudo que existe nesse livro parece que eu já conhecia. Não é novo para mim. Parece que eu era espírita de nascença. E o Dr. Bezerra continua sendo esse espírita profundamente ligado à pátria brasileira. Como político que foi também. Dr. Bezerra foi um político maravilhoso. Deputado federal por 2 vezes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Idealizador dos cursos superiores de farmácia. Nós que somos farmacêuticos devemos muito ao Dr. Bezerra de Menezes. A farmácia era uma matéria da medicina. Dr. Bezerra criou um projeto separando o estudo da farmácia do estudo da medicina, e a criação das faculdades de farmácia veio daí. Nós, farmacêuticos, devemos muito ao Dr. Bezerra de Menezes. E o outro grande homem de bem, inspirado em Jesus de Nazaré, Allan Kardec. O homem de bem, o professor, o cientista que organizou a doutrina dos Espíritos. A ele nós devemos a organização do livro O Céu e o Inferno, em 1º de agosto de 1865. Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É um livro que forma homens de bem.
E no céu e o inferno nós aprendemos a ser homens de bem. Homens de bem que sabem que céu e inferno não são locais geográficos. Céu e inferno são estados de consciência, estados espirituais. E que Kardec continue a nos inspirar com aquela frase belíssima que existe no frontispício de o livro O Céu e o Inferno. E que nós terminamos a nossa exposição com esta frase maravilhosa, que inclusive está no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E que ele, e que Jesus, e que o Dr. Bezerra, que São José e Nossa Senhora nos abençoem e nos ensinem a ser homens e mulheres de bem. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.